Olá, sou o professor Eduardo. Você está no canal Imaginação e Leitura. Seja muito bem-vindo para o vídeo aula O Pré-Modernismo, Retratos do Brasil. Essa videoaula é destinada aos alunos da terceira série do ensino médio. Essas atividades foram passadas para vocês nos grupos na semana 25 de abril de 2020 e ela está sendo corrigida agora, inclusive com informações adicionais. Então eu vou fazer uma compilação do que foi passado para vocês, dar as devidas explicações e depois nós vamos corrigir juntos essas atividades. Bom, o que eu passei para vocês? O pré-modernismo, retratos do Brasil, aqui a introdução, a ilustração de Almeida Júnior e o texto Cidades Mortas, de Monteiro Lobato. Bom, o que nós podemos aprender, então, desse início do pré-modernismo? O início do século XX na Europa foi marcado por grandes transformações científicas e tecnológicas e pelos conflitos políticos que dariam origem à Primeira Guerra Mundial, em 1914. Lembram que eu comentei com vocês no ano passado que a língua portuguesa ela se interliga, língua portuguesa e literatura mais especificamente, se interliga com história, filosofia, sociologia e artes? Então, aqui está fazendo um gancho com a matéria de história, que aborda o período da Primeira Guerra Mundial, em 1914. Mas a literatura tem os seus devidos reflexos. E é por isso que eu faço questão de estudar com vocês o contexto histórico de cada escola literária. Foi nesse período da Primeira Guerra Mundial que surgiram as vanguardas, que nada mais são do que movimentos estéticos que renovavam a arte europeia. Só que isso não pegou aqui no Brasil. Nós observamos que os próprios artistas do nosso período preferiram retratar as questões sociais aqui mesmo do Brasil. Eles se aprofundaram sobre as questões nacionais e não nessa renovação estética europeia. São chamados, portanto, de pré-modernistas. A seguir, nós temos a tela do pintor Almeida Júnior e o conto Cidades Mortas. As duas obras retratam aspectos do interior do estado de São Paulo. Tanto a obra de Monteiro Lobato quanto a pintura de Almeida Júnior retratam aspectos do interior de São Paulo. A obra chama Caipira Picando Fumo. E eu passei para vocês as 6 questões sobre os textos, de 1 a 6 aqui, para vocês responderem. Vocês enviaram as fotos para mim, eu chequei, e agora nós vamos fazer a devida correção de forma coletiva, nessa videoaula. Bom, então vamos lá? Vamos para a primeira? Questões comentadas. Número 1. Você diria que a representação da cena na tela de Almeida Júnior é marcadamente realista? Sim? Não? E daria então uma explicação para sua resposta. Sim, ela é realista. Os traços precisos das figuras e o prosaísmo da cena revelam o viés realista da obra de Almeida Júnior. O que vem a ser prosaísmo? Ela vem de prosa, não é uma poesia, é um texto em prosa. Então, prosaísmo vem disso daí, prosa. Viés, direção. Então, assim nós entendemos que os traços da prosa revelam a direção tomada pelo artista Almeida Júnior. Depois vocês podem conferir a resposta de vocês, pausem o vídeo, retornem ele, para que vocês possam então confrontar com as explicações de vocês. É como eu sempre menciono, se estiver aproximada, temos essa margem. Né? Se estiver completamente fora, se você colocou não, por exemplo, aí apaga e coloca isso que está sendo corrigido agora. Vamos para a questão 2.
Descreva o tratamento dado às cores na pintura de Almeida Júnior. Explique que efeito esse tratamento produz. Então vamos focar agora nas cores da foto. Empregou-se cores muito próximas, predominando tons marrons, que destacam a terra no solo e na parede e sua extensão nos demais elementos, inclusive no caipira. Reproduzir novamente a imagem aqui e nós realmente percebemos que a cor predominante é marrom. Tanto no chão, quanto no caipira, quanto na parede da casa, há essa predominância da cor marrom. Questão 3. A tela apresenta elementos humanos culturais e também elementos naturais. Portanto, é uma afirmação. Qual desses elementos predomina? Os humanos culturais ou os naturais? Explique considerando o cenário e a figura humana. O caráter rústico dos degraus e da parede de pau a pique, pouco distintos do chão da terra, sugere a predominância da condição natural sobre a construção humana. O mesmo ocorre na figuração da personagem, cuja cor e cujas roupas manchadas revelam a integração à natureza. Então é como se o caipira fizesse parte do que está à sua volta, pois há uma predominância do marrom e isso está impregnado inclusive nele. Tá? Então, qual que predomina? Vamos voltar rapidinho aqui na pergunta. Qual elemento predomina? Os elementos humanos culturais ou os elementos naturais? Então, nós temos aqui os elementos naturais predominando. Questão número 4. Releia esta passagem do conto Cidades Mortas. Não há na cidade exangue, nem pedreiros, nem carapinas. Explique o sentido do adjetivo exangue na caracterização do cenário descrito. Vários de vocês entraram em contato comigo perguntando o que era o exangue. Aí eu passei informações sobre o adjetivo exangue. Agora vamos ver como que ele se encaixa nessa resposta. Exangue significa enfraquecido, sem vigor. Adjetivo que explica a decadência da cidade. Antes, ela caracterizava-se pelas construções luxuosas, comércio agitado, vida social ativa, como sugere o teatro em que já atuaram grandes nomes. Hoje está estagnada e fisicamente em ruínas. Não oferece oportunidades aos moradores que migram e tem vínculos frágeis com o mundo moderno. E aí eu reproduzi um trecho do texto onde cita o teatro aqui da resposta 4. O antigo teatro, um teatro onde já ressoou a voz da Rosina Stolze, da Candiani e outros, né? Tem reticências ali. Não há na cidade exangue, nem pedreiros, nem carapinas, que aí vem o fragmento da questão número 4. Então, exangue significa isso, enfraquecido, sem vigor, cidade decadente, cidade está morrendo. Antes uma cidade viva, cheia de atrações, hoje é uma cidade morta. Questão número 5. Os tipos humanos descritos no conto contribuem para a explicitação do estado atual da cidade. Para você, qual desses tipos simboliza melhor a decadência? Por quê? Tipos humanos. Tipos de pessoas citadas no texto. Vamos ver quais delas apareceram e qual delas melhor simboliza o estado decadente da cidade. É uma resposta pessoal, então podem surgir situações diferentes de resposta. E chegando mensagem no celular e eu esqueci de abaixar o volume. Espera-se que vocês tenham conseguido associar um tipo específico à estagnação da cidade com os traços da personagem que vocês escolheram. Então aqui estão os personagens. Os ricos, com 100 apólices a render no rio. Eles não estavam nem aí. Os velhos mestiços, roídos de álcool, estavam no vício.
Famílias decaídas vivendo de aparas, ou seja, o filho foi embora e eles estavam vivendo desse dinheiro, estavam acomodados. As moças fincadas de cotovelos à janela, esperando alguém aparecer para casar. Então, quais desses tipos que vocês colocaram que melhor se associa com a estagnação da cidade? Os ricos, os velhos mestiços, as famílias decaídas ou as moças fincadas na janela? É uma resposta pessoal, vocês escolherão um desses tipos para retratar o porquê vocês acham que eles se encaixam melhor na estagnação da cidade morta. Por que a cidade está morta? Por causa dos ricos, dos velhos, das famílias ou das moças. Ok? Questão número 6. Almeida Júnior e Monteiro Lobato apresentam na pintura e no conto, respectivamente, interesses semelhantes. Que aspectos aproximam as obras analisadas nesta seção? Como a gente mencionou no começo lá, retratam o meio social brasileiro, o regionalismo. No início do capítulo do pré-modernismo, tem essa frase, ó, nossos artistas preferiram aprofundar o olhar sobre as questões nacionais. Então, tanto a obra quanto o conto retratam exatamente isso, o regionalismo. Ok? Então nós chegamos ao final dessa videoaula sobre a introdução do pré-modernismo, Retratos do Brasil. Corrigimos as questões desse texto inicial. Agradeço muito a participação de vocês por terem visto o vídeo completo. Tem mais alguma coisinha daqui a pouco, fiquem até o final. E deixem, por favor, seus comentários, seu feedback. Se surgiu alguma dúvida, coloque e vamos interagir, ok? Assistam o vídeo novamente, confiram suas respostas, pausem sempre que necessário e na próxima aula ou videoaula estaremos juntos novamente. Grande beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bom dia, eu sou o professor Eduardo, esse é o canal Imaginação e Leitura e hoje nós estamos fazendo aqui uma aula teste com o Ocan. É isso aí, vamos ver se dá certo. Bom dia, estamos aqui começando mais uma aula teste e vamos ver se agora vai, porque essa marca d'água tá complicado. Bom dia, eu sou o professor Eduardo, esse é o canal Imaginação e Leitura e nós estamos aqui no quarto vídeo tentando pôr essa bendita marca d'água que eu esqueci. Bom dia, eu sou o professor Eduardo, esse é o canal Imaginação e Leitura e nós estamos fazendo uma aula teste tentando pôr essa abençoada marca d'água. Agora vai! Olá, este é o canal Imaginação e Leitura, eu sou o professor Eduardo, seja muito bem-vindo a esta videoaula